Excelentíssimo Sr. Presidente da República, Excelentíssimo Sr. Conselheiro de Estado, Dr. Luís Marques Mendes, Senhores Deputados à Assembleia da República, Sr. Presidente do Partido Social Democrata, Dr. Rui Rio, Sr. Dr. Paulo Macedo, cumprimento enquanto nosso acolhedor e, portanto, com a simpatia das instalações magníficas da Culturgest, mas também na qualidade de meu antecessor e, nesse sentido, também acho que o devo fazer com especial atenção. Doutora Maria de Belém Roseira, Dr. Eurico Castro Alves, na sua pessoa cumprimento a Comissão Organizadora e permita-me uma palavra especial de saudação pela maneira inteligente, construtiva e cordata como lançou esta grande iniciativa, provando a todos que é possível o país se organizar em torno de um ideal comum, sem barreiras ideológicas, sem barreiras políticas, percebendo que o Serviço Nacional de Saúde é um ativo estratégico da República e que, naturalmente, tem que ser tratado e gerido entre quem detém a ação política e o poder político, mas, naturalmente, também a sociedade civil. Senhores dirigentes do Ministério da Saúde, senhores convidados, minhas senhoras e meus senhores, começo por saudar a iniciativa desta grande convenção, enquanto oportunidade para o debate de ideias e a construção de propostas que possam vir a ser partilhadas. De certa forma, esta iniciativa recupera o lema do relatório elaborado por Nigel Crisp para a Fundação Gulbenkian. Todos temos um papel a desempenhar. Aliás, relatório esse que foi subscrito por todas as formações parlamentares e políticas na Assembleia da República. Em Portugal existe um enorme consenso quanto à opção por um Serviço Nacional de Saúde, de matriz pública, mas de características mistas, que se tem afirmado, aliás, como a melhor forma de garantir os valores do acesso, da equidade e da solidariedade social. É assim há quase 40 anos, desde que António Arnaud teve a ousadia de criar o Serviço Nacional de Saúde. Prestamos, por isso, hoje, aqui, a nossa homenagem, assumindo em nome do Governo a partilha dos valores e dos ideais do seu fundador. Num país fortemente marcado por desigualdades, o Serviço Nacional de Saúde tem sido um poderoso instrumento de coesão social. Ao Estado cumpre naturalmente assegurar o cumprimento escrupuloso dos princípios da universalidade, da cobertura geral, em condições de acesso, de equidade e de qualidade. O nosso país tem cumprido ao longo destas últimas 4 décadas grande parte desses critérios, mas tem ainda pela frente enormes desafios, sendo um dos países, no contexto do espaço europeu, onde o processo de envelhecimento demográfico tem sido mais rápido e mais acentuado. Com efeito, apesar da esperança média de vida aos 65 anos ser hoje de quase 20 anos, comparados com os outros países europeus com melhores indicadores, quase 16 desses anos serão ainda vividos sem a qualidade de vida, o que se reflete em elevados índices de dependência. Como aqui foi referido, ainda esta semana o Diretor-Geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, em visita ao nosso país, afirmou que Portugal, no contexto europeu e mundial, tem um dos poucos bons sistemas de saúde. Não é por isso demais sublinhar o trabalho feito até aqui, por um conjunto enorme de construtores, naturalmente responsáveis políticos, alguns aqui presentes nesta sala, mas, sobretudo, pelas dezenas de milhares de profissionais que, ao longo do tempo, o foram construindo. A qualidade do nosso sistema de saúde tem vindo a ser reconhecida internacionalmente, não apenas pela Organização Mundial de Saúde, mas também pelos sucessivos relatórios da OCDE e de outros institutos internacionais. O recente retrato da saúde em Portugal demonstrou que, perante o contexto sociodemográfico e os progressos da inovação tecnológica, o sistema de saúde português, no geral, e o SNS em particular, estão a adaptar-se para responder com qualidade às novas necessidades dos cidadãos, estes cada vez mais informados e mais exigentes. Temos, por isso, pela frente, enormes desafios. E na política, o mais importante é reconhecer os desafios com humildade, com frontalidade, não prometendo aquilo que não é possível fazer, mas dialogando todos os dias com os cidadãos para explicar que se tratam de caminhos de médio e de longo prazo. Os anos difíceis de forte restrição financeira, resultante da crise de 2008, acarretaram consequências muito severas para o conjunto dos serviços públicos, não apenas para a saúde. O tempo presente é de necessária recuperação, garantindo o presente, mas sempre com os olhos postos no médio e no longo prazo. Ninguém nos perdoaria
que, por razão de querer sermos agora transitoriamente ou fugazmente populares, fizéssemos aquilo que não devíamos ou não podíamos, para depois, num outro contexto político, alguém ter que assumir as responsabilidades que foram geradas por nós. E é este contexto de continuidade das políticas e de responsabilidade política que eu creio que é importante que nesta Convenção seja tido em conta. Os cidadãos têm hoje mais acesso à inovação terapêutica. Aliás, nos últimos 2 anos, foi feita a maior aprovação de sempre em medicamentos inovadores. E Portugal afirma a sua liderança na Europa em áreas tão distintas como o controle das doenças transmissíveis, a inovação científica ou a transformação digital. O foco na proximidade constitui o eixo estruturante de uma verdadeira reforma do Serviço Nacional de Saúde. É por isso que a aposta nos cuidados de saúde primários é importante. Por todo o país, neste momento, estão em lançamento ou em construção mais de 110 novos centros de saúde. E nos últimos 2 anos foi atribuído médico de família a mais de 500 mil pessoas, o que corresponde a uma cobertura atual de cerca de 94% da população. Nos cuidados de saúde hospitalares, estamos também a procurar recuperar o SNS, reforçando o investimento. São disso exemplo o lançamento recente dos processos de construção dos novos hospitais do Seixal, de Évora, de Sintra e o grande hospital de Lisboa Oriental. Os 2 primeiros anos da legislatura foram de particular enfoque no reforço e na valorização do capital humano, tendo sido concretizada a maior contratação de profissionais desde sempre, com a entrada de 8.000 profissionais, claramente ainda insuficientes. O Governo definiu como um dos seus eixos prioritários de ação a promoção da saúde pública, dando especial ênfase às áreas da alimentação saudável, a luta contra o tabagismo e a atividade física. Já em 2018, a Organização Mundial de Saúde felicitou Portugal por estas iniciativas, o que levou mesmo a escolher o nosso país para o lançamento do Plano de Ação Mundial para a Promoção da Atividade Física, o que ocorreu na passada segunda-feira. Sempre procuramos o consenso alargado na saúde, sempre o procuraremos. O Serviço Nacional de Saúde é demasiado importante para que os portugueses, para que ele possa ser tratado ou gerido de forma setorial, parcelar, dogmática ou, digamos, com uma perspectiva limitada. É por isso desejável uma visão estratégica e por isso também um consenso o mais alargado possível. Existem muitas formas de o fazer, quer no plano legislativo, quer como estamos a fazer hoje, através do diálogo com a sociedade civil, com os parceiros e as entidades que se relacionam com o setor. Estamos, hoje, como sempre estivemos, disponíveis para esse esforço. Ao mesmo tempo, é nossa obrigação, porque somos governo, preparar o futuro, fazendo-o através do envolvimento de todos os agentes públicos, privados e sociais, na melhoria dos indicadores sociais e económicos que contribuam para melhorar a esperança de vida saudável após os 65 anos. Uma aposta forte nas tecnologias, como instrumento ao serviço da transparência, da melhoria do acesso e dos novos modelos de prestação de cuidados. O investir em novos modelos organizativos, inovadores e em experiências piloto para testar novas formas de resposta perante a transição demográfica e epidemiológica. Uma nova Lei de Bases da Saúde, que será apresentada ao Governo no início de setembro por uma comissão independente presidida pela doutora Maria de Belém Roseira, que promoverá o diálogo alargado para que nela se revejam as várias instituições, entidades e agentes do setor e todos queiram contribuir com sugestões de melhoria para o aprofundamento e o aperfeiçoamento do sistema de saúde português, em geral e em particular do Serviço Nacional de Saúde. Estaremos em condições, o Governo, de apresentar à Assembleia da República uma proposta de lei de bases de saúde, já durante o próximo mês de setembro, ano em que se completa o 39º aniversário do SNS, para que o processo de discussão possa conduzir à sua desejável aprovação no exato ano do 40º aniversário. Quase 4 décadas passadas desde a criação do SNS, é evidente que só através do compromisso de todos, com a excelência do mesmo, podemos garantir a equidade no acesso a cuidados de saúde de qualidade. Só assim será possível, por um lado, defender os cidadãos, mas também, e isto é muito importante, defender a qualidade e a sustentabilidade do Estado Social que queremos conservar em Portugal. A saúde representa um dos maiores desafios do país na defesa das pessoas, na correção das desigualdades e na sustentação da economia. Este é o nosso maior desafio. Acreditamos que desta iniciativa poderão surgir relevantes contributos para que todos, em conjunto, sejamos capazes, agora e no futuro, de superarmos a utopia generosa de António Arnaud, garantindo dessa forma o desenvolvimento
sustentado da melhor realização da democracia portuguesa. Muito obrigado.